Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos, isto é, medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande amor, de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, um grande pregador inglês chamado John Wesley, ele em 1735 foi fazer uma viagem de barco da Inglaterra para os Estados Unidos. Essa viagem demorava muito tempo. Não era igual você pegar hoje um avião, fazer esse percurso em algumas horas. No meio dessa grande viagem, há uma grande tempestade. E John Wesley ficou assustado, temeu pela sua vida, ficou desesperado. Mas, naquele barco, havia uns homens que hoje nós conhecemos como os morávios. Esses homens são tementes a Deus. Esses homens são aqueles que vão se vender como escravos para pregar o evangelho aos escravos. E eles estão no mesmo barco que John Wesley. Só que, diferentemente de John Wesley, aqueles homens estão adorando a Deus no meio da tempestade. E esse momento é muito importante e impactante, porque vai mudar a vida de John Wesley. John Wesley vai ser basicamente aí, ele não é o fundador da Igreja Metodista, mas é o principal nome na história da Igreja Metodista. E a partir desses relatos, a Igreja Metodista agora, depois de alguns longos anos, vai ser organizada. Mas John Wesley é transformado em meio a uma viagem que parecia que estava tudo perdido. Mas alguns homens estavam adorando a Deus em meio às tempestades. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, assim como eu falei para as crianças. Na nossa vida, no barco da nossa existência, as tempestades chegam. Eu quero que você pense sobre isso. Como você enfrenta as tempestades? Como você reage às tempestades da vida? Como John Wesley ou como os discípulos aqui, temendo pela própria vida? Ou em meio à tempestade, você adora a Deus? Você permanece confiante em Deus? Então, eu quero, nesta noite, trazer uma mensagem de esperança e conforto ao seu coração. Todos nós enfrentamos desafios, enfrentamos problemas, enfrentamos adversidades. Se você não enfrenta, logo chegará uma adversidade. Isso não tem como escapar. Isso acontece com todos nós. A diferença é como nós reagimos a essas adversidades. Por isso que o tema do meu sermão nesta noite é: firme-se naquele que controla a tempestade. Firme-se naquele que controla a tempestade. Como firmar naquele que controla a tempestade? Primeiro, caminhando em obediência à palavra de Deus. Caminhando em obediência. E aí eu quero fazer apenas uma retrospectiva do que a gente viu até aqui.
no capítulo 3, nós vimos alguns homens, os escribas, chamando Jesus, que ele estava possesso por um espírito de Beelzebul. Nós vimos os escribas perseguindo a Jesus o tempo inteiro. Nós vimos a família de Jesus achando que Jesus não estava bem, estava louco, estava perdido em seus próprios pensamentos. Nós vimos Jesus ensinando por parábolas o tempo inteiro, mesmo sem ter tempo para comer. E no início do capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Então, aqui Jesus está no mesmo barco, é no mesmo dia, as coisas estão acontecendo uma após a outra. Por isso que o texto, no versículo 35, começa, naquele dia. É o mesmo dia, Jesus já está cansado, ele senta na proa do barco e está ensinando aqueles homens. Então, imagine o cansaço já de Jesus, o tempo inteiro ensinando e explicando as parábolas. E aí, Jesus vai dizer o seguinte, passemos para a outra margem. Então, onde Jesus está, ele fala assim, olha, já estou cansado, vamos fazer uma pequena viagem que pode durar aí uma noite inteira. Mas eu quero que você perceba, quando a gente vai fazer uma viagem, nós nos preparamos para essa viagem. Então, se você vai viajar de carro, num dia anterior você vai, calibra os pneus, verifica óleo, verifica água, faz um monte de coisa, faz tudo. Para quando você vai sair, seu carro já está pronto para viajar. Às vezes a gente até coloca as malas antes, para só acordar e sair cedo quando a gente quer sair 4 horas da manhã. Então a gente faz isso. Mas eles estavam um tempo inteiro com Jesus, Jesus ensinando, Jesus vai para um barco, Jesus agora fala assim, vamos para outra margem. Não tem tempo de organizar a viagem. Não tem tempo de ver se tem dinheiro para o pedágio. Não tem tempo para ver se o cartão vai passar para o combustível. Não tem tempo para nada. Jesus fala assim, vamos para a outra margem. Imediatamente, no versículo 36, eles dizem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, a tentativa de Jesus ficar sozinho, de certo modo, é frustrado porque os outros barcos ainda continuam seguindo a Jesus. Mas veja que os discípulos respondem positivamente à ordem de Jesus, sem criar tumulto. Imediatamente, assim como estava. Eles obedecem integralmente à ordem. Não tem um momento aí de dúvida. Ninguém fala assim, não, peraí, eu tenho que avisar minha mãe. Não, peraí, eu tenho que ver se tem suprimentos necessários, se tem isso, se tem aquilo. Não, eles simplesmente obedecem, despedem da multidão e continuam caminhando. Jesus está no barco ensinando na prática o que é ser um pescador de homens. E na prática, eles estão entendendo que Jesus tem toda a autoridade, até para mandar, para ir para um outro barco, uma outra margem. Então, Pedro vai ouvir de Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus está ensinando na prática, e é o que nós chamamos hoje de discipulado. Jesus pega na mão de todos os discípulos e vai ensinando o que deve ser realizado. Na igreja, nós não podemos apontar para a direção e falar assim, vá para a outra margem. Na igreja, nós precisamos pegar nas mãos e atravessar para a outra margem juntos. Eu preciso criar em vocês o sentimento de realizar isso, porque eu realizo isso. Jesus não ordena para que eles vão, mas nós vamos para a outra margem. Eu vou ensinar a pescar
homens. Então, até aqui ninguém tem dúvida que aqueles homens estão obedecendo a Deus integralmente. Ninguém discute isso. Mas a pergunta que fica é a seguinte: você tem obedecido a Jesus Cristo integralmente? Você tem obedecido de modo de deixar tudo para trás e realizar aquilo que ele ordenou? Ou você faz uns cálculos? Olha, até aqui eu vou com Jesus, daqui para lá, não. Até aqui eu posso obedecer. Estou na praia, estou pertinho aqui da areia, mas atravessar a margem, não, isso é demais. A minha ação é limitada até onde a minha mão alcança. Você precisa refletir sobre isso. Sobre se você é o seu próprio Deus ou se Jesus tem a autoridade sobre a sua vida. Nós precisamos confiar plenamente. As palavras de Jesus, elas vêm e permanecem no seu coração ou se dissipam como uma fumaça que vem e logo se esvai. Assim, quando nós falamos com os nossos filhos, faça isso, faça aquilo, e os nossos filhos rapidamente nos desobedecem e começam a fazer outras coisas que a gente não havia ordenado ou que havia proibido. Muitas vezes as crianças não obedecem os seus pais e precisam ser disciplinadas, corrigidas, ensinadas o tempo inteiro, até que elas aprendam aquilo que deve ser realizado. Então, Jesus está nos ensinando a confiar plenamente na sua palavra. Então, eu quero que você saia daqui hoje com isso em mente. Jesus é Deus, Ele governa céus e terra, Ele morreu para me salvar, Ele foi ressuscitado pelo Espírito. Ele agora ordena que eu realize a sua obra. Então, saia daqui crendo verdadeiramente que esta é a palavra de Deus. Não intelectualmente, não fale isso da boca para fora. É quando você lê, você saiba que quem está dizendo é o próprio Deus e ele tem autoridade sobre a sua vida. Então, por isso, você precisa caminhar em obediência à palavra de Jesus. Não tenha outra palavra que esteja acima disso. Mas, como firmar? Como firmar-se naquele que controla a tempestade? Segundo, clamando por socorro em meio à tempestade. Irmãos, Deus é bom o tempo inteiro. Não há um momento que Deus não seja bom. Às vezes, como nós vimos pela manhã na área da disciplina, às vezes as coisas que Deus realiza machucam. Às vezes é pesada demais. Mas Deus continua sendo bom, cuidando dos seus filhos. Veja o versículo 37. E aí, o que eu estava dizendo? Eles obedecem integralmente à ordem de Jesus. Versículo 36. 37 agora. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, eles estão obedecendo a Jesus integralmente, sem duvidar, sem pestanejar, mas isso não é isenção de problemas. Você não está isento de passar por adversidades. Os problemas vêm quando a gente obedece a Jesus. Chegam de repente como um grande temporal. Aqui é uma grande tempestade. Imediatamente isso chega e faz todos ficarem desesperados naquele barco. Aquela região, aquele mar da Galileia, ele fica localizado num lugar que tem muitas montanhas. E as montanhas são altíssimas. E ele é muito baixo. Então,
O mar fica a 200 metros abaixo do rio, do nível do mar, e as montanhas são muito altas. Quando há ar quente subindo e ar frio por causa das montanhas, é um lugar que gera muitas e muitas tempestades. Aquele lugar, até hoje, é conhecido por causa das suas tempestades bruscas que acontecem por causa da sua geografia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem 4 discípulos que são pescadores e estão acostumados com as grandes tempestades daquele lugar. Eles trabalham neste lugar há muito e muito tempo. São eles Pedro, André, Tiago e João. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa do versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, os pescadores que estão acostumados com as grandes tempestades estão desesperados. Não são pessoas iguais a nós, que não estamos tão acostumados com o mar, e qualquer tempestade a gente vai ficar desesperado. Quando a gente vê filme que há uma grande tempestade no mar, a gente já vê aquele, fica desesperado pela televisão. Mas imaginem homens que são profissionais do mar, que estão acostumados com as tempestades, estão desesperados, estão a ponto de morrer, porque as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Não encheu só de água, é verdade. Encheu de medo, de aflição, tristeza, desespero. Aquele barco foi enchendo. Então, o barco da sua vida vai se enchendo de tudo isso. Angústia, ansiedade, depressão, muita tristeza, aflição, e muitas vezes nós somos os profissionais dos nossos barcos, queremos dar um jeitinho para resolver todas as coisas. Às vezes, o jeitinho ainda é pior, que nós queremos pular do próprio barco, entregar a nossa própria vida às adversidades. Como que a gente pula do barco? Buscando satisfação em outras coisas. Primeiro, você pode buscar satisfação em drogas, em álcool, em remédios que não fazem parte da sua vida. Você vai, toma remédio porque alguém falou que aquele remédio é bom e vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Eu não estou dizendo, para ficar bem claro, não estou dizendo que você não deva tomar remédio. Estou dizendo que o remédio que você toma deve ter prescrição médica. Você precisa de um acompanhamento de um profissional. Você não pode perguntar para o pastor: pastor, posso tomar tal remédio? Ou não posso? Eu não tenho capacidade para resolver isso. O que eu estou dizendo é, muitas vezes nós buscamos soluções em remédios que não foram orientados, não foram prescritos pelos nossos médicos. Mas o que a gente quer? Dormir. Para quê? Para manter a tempestade aqui e eu passar pela tempestade dormindo. O problema é, nós acordamos e a tempestade continua lá. Quando nós vamos ao além disso, quando a tempestade é muito pior, muitos casos são de suicídio, porque não aguentam passar pela tempestade. O que eu quero dizer para você nessa noite é: acalme-se. Jesus está na sua vida. É Ele que tem autoridade, Ele tem poder para fazer essas coisas. Clame por socorro. É Ele que vai resolver todas essas coisas. Não saia daqui querendo resolver os seus próprios problemas sozinho. Busque a Jesus. Você tem alguém que tem toda a autoridade para resolver isso. Jesus pode estar dormindo, mas Ele está presente no seu barco. Não busque recursos que não agradam a Deus. Mas, por que Jesus está dormindo? Qual é o motivo? Nós temos 3 respostas para isso. Primeiro, desde o capítulo 3, o texto já vai relatando que Jesus não tinha tempo nem para comer. Então, possivelmente, Jesus está muito e muito cansado, por isso ele está apegado
ao sono. Segundo, por causa da parábola do semeador, que ele vai dizer: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A ideia é: Jesus confia plenamente no Pai. Ele semeou a semente e agora dorme e descansa em Deus. E a terceira resposta é que Jesus está mostrando que ele é plenamente homem. Jesus é igual a mim e a todos vocês. Ele tem fome, sede, sente dor, chora, tem angústia. Ele é igual a nós. Cansado, então ele dorme. É uma prova de que Jesus é verdadeiramente um homem. No Antigo Testamento, há uma ligação muito forte entre sono e fé. No Salmo 3, Davi está em meio a uma grande perseguição e fuga dos seus inimigos. Mas no versículo 5 e 6 ele diz o seguinte: deitei-me e dormi, acordei novamente, pois o Senhor me sustentou. Não terei medo dos milhares de homens que se levantam contra mim ao redor. Então Davi dorme porque ele tem fé que Deus vai guardá-lo. Jesus está dormindo em meio à tempestade, e é o único lugar do Evangelho que vai narrar Jesus dormindo, é porque ele confia que o Pai o guardará. Então, qual que é o problema? O problema é que nós sofremos muito isso. E eu não estou isento dessas coisas. Nós, quando temos algo para resolver, um problema sério de saúde, alguma coisa para fazer na segunda-feira, é possível que nós não conseguimos dormir. Porque nós estamos com as mãos nos problemas e queremos resolvê-los a partir da nossa própria força. E nós não descansamos em Deus. Então, deite e dorme. Descanse no Senhor. Se a sua mente não para, ore a Deus. Entregue aquilo que está te afligindo o seu coração, para que Ele resolva essas coisas. E deixe o dia do amanhã para o amanhã e não para o hoje. Não antecipe essas coisas. Mas veja que os discípulos, com medo, desesperados, não sabem acordar Jesus. O que eles vão dizer? Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles acordam Jesus, como nós dizemos, com a faca no pescoço. Eles acordam Jesus chamando apenas de mestre. Já não é mais o Senhor. Já não tem mais aquela intimidade. Eles não têm mais forma de chegar a Jesus, porque o medo está acima de todas as outras coisas. Se eles se lembrassem, Jesus disse: passemos para a outra margem. Jesus diz isso, ordena isso, e eles deviam confiar. Se Jesus disse para a gente ir para a outra margem, nós vamos chegar lá independentemente das circunstâncias, da tempestade. Nós vamos chegar, porque Jesus disse. Mas o medo faz com que eles não reconheçam quem é Jesus no meio de uma grande tempestade. Mas Jesus, como um grande mestre, se submete humildemente àquilo que eles estão dizendo. Se submete tanto que em Marcos, lá no capítulo 10, ele vai dizer: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, isso aqui, ser acordado dessa forma, é uma forma que nós não poderíamos acordar Jesus. Mas Jesus humildemente diz: tá bom, eu vou resolver os seus problemas. E acima de tudo, eu vou resolver os problemas da eternidade, que eu vou entregar a minha própria vida por cada um de vocês. Esse é Jesus. E ele, versículo 39, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A calmaria. Jesus, ele não para orar. Ele não clama a Deus pedindo: Senhor, acalma essa tempestade. Jesus, ele tem autoridade em si mesmo. Ele ordena e imediatamente aquela tempestade acabou. Aquela tempestade se esvai. Mas por quê que este relato aqui é tão importante e bem aqui? Porque os escribas chamaram Jesus de que ele estava possesso do espírito de Satanás, de Beelzebul. Então, Satanás, ele tinha poder para controlar aqueles seus anjos caídos, mas nunca teve poder para controlar a criação. Só Deus controlava a criação. Então, veja, Salmo 65, 7 diz assim: que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gente. Salmo 89, 9 diz: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Salmo 107, 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Jesus está revelando para aqueles homens que ele é Deus. Agora não há sombra de dúvidas para ninguém. Se antes os espíritos, se antes as curas que Jesus realizava poderia ser de Beelzebul, agora controlar a criação não tem mais como usar este argumento. Jesus está dando um argumento final para eles. Não há possibilidade de Beelzebul estar controlando a minha vida, porque eu tenho autoridade sobre a criação. O mar, o vento me obedece. Jesus tem total autoridade sobre a nossa vida. O que é mais fácil? Acalmar uma tempestade ou resolver os seus problemas pessoais? O que é mais fácil? Buscar a Jesus em meio dos problemas ou deixar Jesus dormindo no barco, não acordá-lo, clamando a Ele para que Ele interceda por nós? Jesus está na sua vida. Jesus é aquele que vai resolver essas questões. Muitos dos problemas não são problemas que nós temos porque nós obedecemos a Jesus. A maioria deles são problemas porque nós não obedecemos a Jesus. Mesmo assim, Jesus é misericordioso e bondoso. Derrama a sua misericórdia sobre nós, mesmo quando nós desobedecemos e causamos tumultos. E é por isso que você deve confiar plenamente neste Jesus, que acalma a tempestade. As tempestades da vida chegam de uma hora para outra. Agora, neste instante, pode estar tudo bem na sua vida. Você pode sair ali, chegar uma mensagem no seu WhatsApp e tudo mudar. O que estava certo fica de pernas para o ar. As adversidades chegam em um piscar de olhar. Rapidamente tudo muda. Rapidamente elas chegam. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, uma crise com o marido, com a esposa, um desemprego. Isso chega rapidamente e a gente não tem como resolver. Eu quero que você saia dessa noite confiando que Jesus está na sua vida. Ele tem poder para te salvar. Confie plenamente nele. Mas saiba que Jesus cuida dos seus filhos através da disciplina. Às vezes com problemas, às vezes com questões difíceis, mas Jesus vai cuidando de nós. Paulo, em Romanos 5, vai dizer: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então,
você vai passar por aflições para ser moldado com o Evangelho, para ser moldado à imagem de Cristo. Você vai ser forjado na fornalha da aflição. E aí sim, quando você passar por tudo isso, você vai poder dizer corretamente: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso passar por dor, por sofrimento, por nudez, por angústia, por crises, por enfermidades, e ainda assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto naquele que me fortalece. Essas tempestades são tempestades que nos fazem crescer espiritualmente. Você precisa passar de fase na sua vida. São degraus que você deve subir um a um, galgando ser mais parecido com Cristo Jesus. Mas por fim, como firmar-se naquele que controla a tempestade? Reconhecendo o senhorio de Cristo com reverência. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? E tímidos aqui é medrosos. Por que vocês têm medo? Como é que não tendes fé? Então, veja, os discípulos viram Jesus realizar vários e vários milagres. Jesus curar, Jesus expulsar demônios, Jesus fez muitas coisas. Agora ele acabou de acalmar a criação. Por quê que eles têm medo? Irmãos, vocês precisam saber que Jesus, para eles, neste momento, é apenas o Messias. Eles não tinham a compreensão exata que nós temos, que Jesus é o próprio Deus. Então, ao olhar Jesus acalmando a tempestade, eles estão olhando para alguém que é parecido com eles, mas ao mesmo tempo é distinto, é diferente. Porque eles estão reconhecendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ter medo da tempestade é uma coisa. Ter medo de quem controla a tempestade é algo muito mais assustador. Quando você se depara com alguém que é muito ruim, que é muito mal, que fez coisas horrendas, e essa pessoa é parada por alguém que é superior, é mais forte, você tende a ter medo mais ainda daquele que teve a capacidade de parar aquele agressor. Porque ele tem mais poder. Então, se tem alguém que tem medo da tempestade, ainda muito mais medo é olhar para alguém que pode controlar a tempestade. Então, eles estão olhando para Jesus e vendo o Deus Criador. E agora, eles têm mais medo do que da tempestade. Eles estão apavorados, porque Jesus é Deus, é o Criador de todas as coisas. Mas, versículo 41, eles continuam. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles olham para Jesus e não conseguem compreender quem é Jesus. Eles viram os milagres acontecendo, mas eles não esperavam que Jesus tinha a capacidade de acalmar a tempestade. Na semana que vem, nós vamos ver o próximo relato, o destino desta viagem. Mas eu quero antecipar algo para vocês. Veja, capítulo 5, versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, esse endemoniado vai responder para os discípulos essa última pergunta do versículo 41. Quem é este? Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Foi necessário um endemoniado reconhecer quem Jesus era. O endemoniado reconhece quem Jesus é, o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo. A resposta vai chegar, mas o que eu quero saber de você é: quem é
este? Quem é Jesus para você? Você tem essa pergunta no seu coração, com ou sem a resposta? E eu espero que você, a partir de hoje, se não tinha essa resposta, tenha. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É este quem está no seu barco, no barco da sua vida. É este que tem poder e autoridade. Porque quando você reconhecer quem Jesus é, quem é este, amanhã, na grande tempestade, você vai reagir a essa tempestade, glorificando a Deus, clamando ao Senhor, porque você sabe quem é este. Quando nós não sabemos quem Jesus é, nós não reagiremos corretamente nas tempestades. Nós buscaremos consolo em outras coisas a não ser Deus. Essa é a mensagem para hoje. Reconheça quem Jesus é. Saia daqui com seu coração inflamado, para que, quando o seu barco for agitado, quando as águas entrarem no seu barco, quando você achar que não tem mais jeito, você recorra a Jesus Cristo. A quem é este? Ele é a nossa âncora inabalável. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é a nossa rocha firme. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não deixe com que o seu coração busque descanso em outras coisas. Quem é este? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe.